paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 11 de maio, quarta-feira, quarta semana do tempo da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça uma inscrição no canal e junto aqui com o canal desta obra, Casa de Missão, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta quarta-feira está lá em João, capítulo 12, dos versículos do 44 ao 50. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essas palavras de Jesus, o quanto ela é forte, o quanto nos ensina a humildade de um Deus que se esvaziou. Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Aqui, as suas palavras como o verdadeiro homem. Porque ele o tempo todo fala: eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim para fazer as minhas palavras, mas eu vim para que eu fizesse a vontade do meu Pai. Tudo aquilo que o Pai prescreveu, o que devo dizer, o que devo ensinar. Mas por que então Jesus ele quer nos dirigir essas palavras desta forma? Para que eu e você, irmão, compreenda que foi Ele, foi nosso Senhor que abriu todas as Escrituras para nós. Porque desde o início de tudo, desde os grandes profetas, enfim, desde Gênesis até todo o tempo que nós conhecemos as Escrituras, Jesus ele abre o entendimento de cada um de nós. Ele que nos deu esse entendimento, porque quem conhecia o Pai? O próprio Jesus vai dizer: quem conhecia o Pai, senão aquele que nos revelou? Lembra quando Filipe vai perguntar: nos mostra a face do Pai? Aí Jesus vai dizer: como assim nos mostra? Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus ele abre o nosso entendimento para nós conhecer hoje as Escrituras. Mas, queridos irmãos, não tenha medo de se aproximar da luz, porque Jesus vai dizer: eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Que eu e você, irmãos, não tenha medo de se aproximar da luz, que eu e você não tenha medo de renunciar ao pecado. Lembra quando a gente viveu esse tempo então da quaresma, esse tempo forte, penitência? Pois aquele que tem medo da luz é o filho da perdição, é o filho das trevas, aquele que gosta do pecado, que não quer renunciar àquilo que traz gosto. Queridos irmãos, Jesus veio para nos dar a luz, porque antes de Jesus nós estávamos então escravos do pecado, condenado já porque não tínhamos o eterno Cordeiro de Deus, não tínhamos ainda, mas Jesus veio, nos deu o batismo, nos reconciliou. Quando ainda éramos inimigos, Deus nos reconciliou com o seu Filho. É o que São Paulo vai dizer em Romanos 5. Queridos irmãos, Jesus, então, ele veio como luz ao mundo. Ele trouxe a vida, ele trouxe de novo o resgate dos filhos de Deus. Ele nos reconciliou ao coração do Pai. Mas, quando Jesus então anuncia: e eu não guardo a sua palavra, o que vai então me condenar? Então, eu sou batizado hoje, eu sou reconciliado ao coração de Deus, só isso basta? Não, eu preciso guardar a palavra, porque Jesus vai dizer: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei. Queridos irmãos, o que vai nos então condenar não é Deus, não é o próprio Cristo Jesus, não.
vai ser as nossas próprias atitudes, porque esta palavra que hoje, através dessa meditação, está sendo anunciada, eu já então conheço. Então, imagina no nosso julgamento, quando eu estiver diante de Deus. Deus vai nos perguntar, e aquela palavra, quando você escutou? E aquilo que eu lancei no seu coração naquele dia, naquela pregação, naquela homilia, como que vai ser a nossa resposta, queridos irmãos? Através da escuta da palavra. Ela já adentra no meu coração. Então, se eu não aguardo, vai ser a minha atitude que vai me condenar. Vai ser então aquilo que eu vou fazer depois de escutar a palavra. Será que eu deixo ela penetrar no meu coração e ali fazer a vontade de Deus e ver como ovelha que segue o seu bom pastor? Ou eu vou deixar ela então entrar pelo ouvido e sair pelo outro? Vou deixar que Satanás então roube essa semente que está em mim? Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus é claro, irmãos. Então, sim, a igreja, os mandamentos, todos os preceitos nós temos que guardar, irmãos, e fazer aquilo que é necessário para que um filho de Deus chegue à salvação, chegue ao céu. Quando Jesus anuncia, então, homem, Jesus, ele se esvazia, então, para nos mostrar humildade. Jesus poderia bater no peito, vocês estão todos condenados porque vocês não guardam a minha palavra, porque eu sou a própria palavra, eu sou o verbo que se fez carne e tal. Não, ele não quis dessa maneira. Ele quis mostrar que ele, como verdadeiro homem, ele se esvazia. Ele faz a vontade do Pai. Ele nos mostra, irmãos, como chegar ao céu, como ser salvo. É se esvaziando dos nossos conceitos, das nossas verdades, para fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Jesus. Se um Deus se esvaziou, por que nós queremos com o nosso ego fazer a nossa vontade e achar que eu sou às vezes maior do que o que a igreja nos pede? Não, isso aqui é radical demais. Queridos irmãos, façamos então com humildade. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo prescreveu o que devo dizer, o que devo ensinar. Que lindo, irmãos. Tudo que Jesus fez já estava escrito na história, já estava escrito no coração de Deus. Essa foi a vontade do Pai, enviar o seu Filho, o bom pastor, enviar o pão da vida, enviar aquele que entregou até a última gota de sangue por nós, para que eu e você seja resgatado. E aí, para a gente então caminhar nesta terra, peregrina aqui neste mundo, a gente precisa da humildade, de reconhecer que eu e você precisa de Jesus. Que a palavra, a própria palavra, não quis aqui a soberba, não quis bater no peito e julgar. Não, eu não vim julgar o mundo, eu vim dar salvação. Queridos irmãos, que eu e você então abra o coração, que nesta quarta-feira, aquilo que talvez eu não estou dando tanto atenção para Deus, talvez eu estou recusando Deus mudar o meu coração. Ainda assim, todos os dias é tempo de mudança, tempo de metanoia, tempo de mudança de atitude. Que possamos então olhar com o coração aberto e um olhar também voltado espiritualmente para as coisas que Deus tem nos chamado, tem nos falado, tem nos exigido, e talvez eu não estou dando abertura de coração. Porque o que levaram os judeus, tantos homens, a se perder, a não acreditar, é a dureza de coração. Até a gente partilhava ontem com os irmãos, irmão Quedinho vinha falando muito isso, que realmente é isso que levou esses homens a não acreditar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. A dureza de coração, o orgulho, a inveja. Que eu e você, irmãos, façamos como Jesus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine, uma ótima quarta-feira, que Deus te conduza nessa semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.